muita gente que acha que não ter água renovando ou não ter volume de água, né? A água não está entrando e saindo o tempo todo, acha que isso não vai trazer, não vai, primeiro que não vai poder produzir peixe, né? Primeira coisa, já está equivocado, tá? Já está errado. Você pode produzir peixe. Não, e muito pelo contrário, né? O que precisa ficar entendido aqui para que você tenha eficiência de produção de peixes é o seguinte: se você entende o que é qual é o máximo da quantidade de peixes, qual é o máximo da quantidade de quilos de peixes que você pode produzir dentro do teu viveiro, com aquelas condições que você tem. Então, com aquele tamanho de viveiro, com aquele volume de renovação de água, mesmo que você tenha um volume de renovação de água diferente no período de secas e do período de chuvas, você consegue adaptar e colocar a quantidade de peixes para buscar a máxima eficiência de produção dentro do teu sistema. Então, é muito mais importante você conhecer o tamanho, primeira coisa, conhecer o tamanho do teu viveiro. Então, saber a medida ali em metros quadrados, né? Qual o tamanho da tua área de piscicultura. Em segundo, saber qual é o volume de renovação de água. E aí, se no caso de você ter uma piscicultura onde você tem renovação de água, volume de renovação de água distintos no período de seca e no período de chuvas, faz total sentido você conhecer qual é o volume, e claro, um volume médio, né? Um volume ali estimado de água que você tem em cada um dos períodos da época climática e da tua região. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho volume reduzido no meu período de secas, e o período de seca é exatamente onde você vai ter um peixe chegando mais próximo do peso de abate, ou um peixe mais pesado, você vai precisar considerar a compra, a quantidade de peixes de alevinos que você vai colocar dentro desse teu viveiro, considerando essa situação, né? Esse cenário que você vai estar com o seu ciclo de produção na metade da fase, né, na metade do peso de abate, com um volume de renovação de água reduzido, ou o contrário, né? Também pode ser verdadeiro. Então, você sabendo qual é o volume de renovação de água que você tem, né? Se varia ao longo do ano, ou se não varia ao longo do ano, mas que você tenha a possibilidade de estimar qual é a quantidade de água que você tem no período de seca, qual a quantidade de água que você tem no período de chuvas, isso vai te ajudar muito a fazer o quê? A comprar a quantidade de alevinos correta. Porque errar na eficiência de produção ou ter mal eficiência de produção por conta de baixa renovação de água está diretamente ligado com o teu erro da quantidade de peixes que foram colocados dentro do teu viveiro, ou com o erro da estratégia que você utilizou ao longo do teu ciclo de produção, pensando que talvez o jeito que você estava fazendo era buscando a máxima eficiência de produção. Então, se você não sabe tamanho do viveiro e volume de renovação de água de dentro do teu viveiro, você não tem como saber qual é a densidade, qual a quantidade de peixes ou de quilo de peixes que você vai trabalhar dentro do teu viveiro e, a partir dessa informação, pensar na capacidade de suporte, ou no máxima capacidade que o teu viveiro consegue colocar. Porque dá uma olhada aqui num exemplo que eu trouxe. Eu posso considerar, vamos dizer que eu tenho lá um viveiro de 1 hectare de lâmina d'água e que eu tenha identificado que esse meu viveiro de 1 hectare de lâmina d'água tem a capacidade de suporte de 10 toneladas, ou seja, eu vou usar uma densidade de peixes de 1 quilo de peixe por metro quadrado, porque eu sei o tamanho do meu viveiro, 1 hectare, e porque eu sei o volume de água que ele tem renovando ao longo do ciclo de produção. Então, ali em torno de 10% aproximadamente. Se eu sei disso, eu sei que que eu consigo produzir ali dentro desse meu viveiro 10 toneladas de peixe. Ok. Só que 10 toneladas de peixe, olha isso, 10 toneladas de peixe podem ser a gente tem muitas maneiras de ter 10 toneladas de peixe, né? Então, imagine se eu tenho lá
10 mil peixes de 5 gramas, eu tenho 50 quilos, tá? 50 quilos de peixe dentro do viveiro. E se eu falei que a máxima capacidade é 10 toneladas, tá longe de chegar. Então, eu tenho lá 10 mil alevinos de 5 gramas, eu tenho 50 quilos de peixe. Esses mesmos 10 mil peixes que eu tenho aqui, quando eles atingem 200 gramas, eu tenho 2 mil quilos de peixe dentro do mesmo viveiro. Né? Então, 10 mil peixes com 200 gramas, eu tenho 2 mil quilos de peixe. Lembre que o máximo capacidade que eu consigo produzir de peixe no meu viveiro é 10 toneladas. Quando esses meus 10 mil peixes atingem o peso de 1 quilo corporal, o peso médio de 1 quilo, eu tenho 10 toneladas de peixe. Eu tenho 10 toneladas de peixe. 10 mil peixes vezes 1 quilo, eu tenho 10 toneladas de peixe. Ok. Se a espécie de peixe que eu estou produzindo é uma espécie que eu vou comercializar, que o peso de comercialização ali da região ou para o lugar onde eu vou comercializar for um peixe de 1,2 kg, eu já não consigo chegar o meu peixe no peso de abate, a não ser que eu vá fazendo despescas parciais. Existe outra maneira de eu fazer isso se eu não tenho maior volume de renovação de água disponível? Existe. Por exemplo, eu colocando um aerador. Porque quando eu coloco um aerador, eu aumento a disponibilidade de oxigênio e com isso eu consigo aí produzir em torno de 500 quilos a mais para cada meio CV de potência de aerador. É aproximadamente aí a conta que a gente consegue fazer pensando na quantidade de oxigênio, no aporte de oxigênio que eu estou colocando dentro do viveiro. Acontece que a quantidade de peixes, ela não depende única e exclusivamente do aporte de oxigênio, ou da quantidade de oxigênio disponível ali dentro do viveiro. Não depende única e exclusivamente disso. Depende também de outros parâmetros de qualidade de água, como, por exemplo, a concentração de fitoplâncton, como, por exemplo, a concentração de amônia total e amônia tóxica, de nitrito, e tudo isso vai ser impactado negativamente quando eu aumento a quantidade de peixes. Se eu não entendo o que é capacidade de suporte, se eu não entendo a quantidade de peixes que tem, se eu não entendo o tamanho do meu viveiro, se eu não conheço o volume de renovação de água, para que a partir disso eu consiga identificar a capacidade de suporte, o que pode acontecer? Que a capacidade de suporte é identificada aí pela quantidade de renovação de água que eu tenho também disponível dentro do meu viveiro. O que pode acontecer? Primeiro, eu comprar a quantidade de peixes errada. Então, dei o caso aqui, esse exemplo, né? Então, eu precisaria ter 10 mil, eu comprei 10 mil peixes pensando em fazer 15 toneladas, mas o meu viveiro só suporta produzir 10 toneladas. Inevitavelmente, eu vou ter problemas ao longo do caminho se eu não encontrar soluções, tá? Então, a primeira coisa é eu comprar a quantidade de peixes errada, porque eu não tenho conhecimento. A segunda coisa é eu ir comprar a quantidade de peixes achando que a quantidade está certa, e o fornecedor de alevinos, por exemplo, me falar, olha, mas cabe mais peixe dentro do teu viveiro, sem que ele conheça o teu sistema, por exemplo, sem que ele saiba qual é o volume de renovação de água que você tem, sem que ele saiba qual é a eficiência, o tipo de estrutura você tem na tua piscicultura. E aí você aceita uma quantidade de peixes além daquilo que cabe dentro do viveiro. Outra coisa que pode acontecer, você está comprando, chegou lá para comprar 10 mil peixes e o fornecedor do alevino está com um pouco de peixe sobrando, e aí ele fala assim para você, olha, se você levar mais 3 mil peixes, eu te faço um precinho camarada. Então, ele faria lá, se ele está te vendendo por R$350 o milheiro, e esses 3 mil peixes a mais aí, ele vai te vender a R$200 o milheiro, né? Ou seja, ao invés de você pagar 700, R$1.050, você passaria a pagar R$600. Aí você pensa, nossa, é um descontão. Acontece que você vai levar 3 mil peixes a mais que não vão caber dentro do teu viveiro. E que, além de não caber, vão trazer piora na eficiência de produção dos peixes que você está levando.
com grande possibilidade de ter mortalidade da metade ou a partir de algum momento ali, tá? E a outra coisa que pode acontecer, além disso ainda, é o cara chegou, você comprou 10 mil peixes, o fornecedor de alevino chegou lá para te entregar os 10 mil peixes e ele está vindo de uma outra piscicultura, sobrou um pouco de peixe dentro das caixas de transporte dele. E ele falar assim para você, ó, Soraya, sobrou 1.500 peixes dentro da caixa, você não quer ficar para você? Eu te dou esse peixe. Eu te dou esse peixe. E você vai lá e aceita esses 1.500 peixes a mais, por exemplo. Volume que seja. Você aceita mais esses peixes. Você ganhou essa quantidade de peixe. Sabe o que vai acontecer? Vai trazer piora de eficiência para o teu sistema de produção. Porque se você não conhece a capacidade de suporte, o máximo da quantidade de quilos de peixe que você consegue produzir dentro do teu viveiro, e você aceita mais peixes do que cabe dentro do teu viveiro, você vai fazer o quê? Você vai ficar um tempo alimentando esses peixes e inevitavelmente, você vai ter problema de chegar uma hora o peixe empacar, ou chegar uma hora, quando a capacidade de suporte atingir, os peixes começarem a morrer porque já não tem mais concentração de oxigênio, ou porque os parâmetros de qualidade de água começam a piorar tanto a ponto de que haja a mortalidade. Geralmente, nesses casos, o que acontece? Morre aquele peixe que está excessivo. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, né? Se o viveiro chegou de comprar 10 mil alevinos e você querer chegar a eles num peso maior. O alevino os 10 mil peixes chegaram em 1 quilo, 10 toneladas, só que você continuou alimentando para que eles ganhem mais peso. Aí ele ganhou mais um pouquinho de peso, né? Tá 1,50 kg. Você tem 10 toneladas e meia dentro do viveiro. A partir disso, você vai começar a ter mortalidade. Vai morrendo um peixe, 2 peixes, 10, 15, 20. Chega uma hora que o viveiro fica ali tão no limite, que tudo que for excedente, ou seja, toda aquela quantidade de quilos excedente, além das 10 toneladas que cabem no teu viveiro, morrem. E aí, sabe qual que é o grande problema? Você já gastou muito dinheiro até isso acontecer.